A queda de Napoleão. Na aula anterior, você aprendeu sobre os acontecimentos que levaram Napoleão a ser coroado como imperador em Paris e os conflitos com o Papa Pio VII. Depois de Napoleão conceder a liberdade ao Papa, que havia sido preso pelos soldados de Napoleão, volta a Roma. Quando Napoleão fica sabendo que o Papa Pio VII o queria excomungar por ter cometido tanta violência, dizia em tom de zombaria: pensa talvez o Papa que excomunhão fará cair as armas das mãos de meus soldados? Depois de ter dito isso, seguiu para uma missão que resultaria em sua queda. Vamos entender a seguir como aconteceu. A Espanha participou da primeira coalizão contra a França. Depois disso, tornou-se sua aliada constante. A perda da frota em Trafalgar motivou sentimentos antifranceses na população espanhola. Com o pretexto de enviar reforços para Portugal, Napoleão invadiu a Espanha em 1808. Tropas francesas ocuparam Madrid, aproveitando a disputa pelo trono entre o rei Carlos IV e seu filho, Fernando VII. Napoleão os prendeu. José, irmão de Napoleão, assumiu o trono da Espanha. A partir de então, vários movimentos populares se opuseram à ocupação francesa. Na América Espanhola, a prisão do rei da Espanha desencadeou os movimentos da independência. As cidades espanholas resistiram à dominação francesa. A guerra de guerrilhas causou muitas baixas ao exército francês. Em 1812, José Bonaparte teve de abandonar Madrid em virtude das vitórias do general inglês Wellington, na Espanha. Em 1812, foi promulgada a primeira Constituição da Espanha. Por causa da formação de uma nova coalizão entre Inglaterra e Áustria contra a França, Napoleão foi obrigado a deixar a Espanha. Após derrotar os austríacos, introduziu os princípios revolucionários e estabeleceu medidas contra o antigo regime nos territórios recém-conquistados. Aboliu a servidão, instituiu os princípios de igualdade perante as leis e os impostos, adotou um novo código legislativo baseado no Código Francês, nacionalizou os bens da Igreja, reformou a administração do Estado segundo o modelo francês. Mas o imenso império conquistado por Napoleão tinha dois pontos frágeis: a Espanha e a Rússia. A sociedade secreta da maçonaria apoiou Napoleão, que, aliás, a serviu espalhando o espírito revolucionário pela Europa inteira. Napoleão proclamava: consagrei a revolução, incorporei-a às leis. E dizia também: semeei copiosamente a liberdade por toda a parte onde implantei o meu Código Civil. Mas as sociedades secretas começaram repentinamente a hostilizá-lo. Logo que ele manifestou veleidades de restabelecer em seu proveito uma autocracia hereditária, estável e conservadora. No final de 1810, a Rússia decidiu furar o bloqueio continental. Napoleão reuniu um exército de 600 mil soldados aliados. Em junho de 1812, o exército multinacional de Napoleão entrou na Rússia. Em vez de enfrentar o invasor, os russos abandonavam suas terras e queimavam tudo. Em setembro de 1812, o exército de Napoleão chegou até Moscou exausto, mas venceu a batalha. Moscou foi incendiada e o exército vencedor ficou sem provisões. No início do inverno começou a retirada do exército napoleônico. A fome, o frio e os ataques da cavalaria de cóssacos praticamente dizimaram as tropas de Napoleão. Apenas 50 mil soldados voltaram da campanha contra a Rússia.
A derrota de Napoleão na Rússia precipitou uma sublevação na Prússia e na Áustria, que formaram uma nova aliança com a Inglaterra. Napoleão derrotou os exércitos da Rússia e da Prússia. Enquanto isso, os exércitos franceses estavam sendo derrotados na Península Ibérica por forças espanholas e inglesas. Após a Batalha de Leipzig, em 1813, os exércitos de Napoleão abandonaram os principados alemães. A rebelião contra o Império se estendeu à Itália, à Bélgica e à Holanda. No início de 1814, os exércitos da Sexta Coalizão invadiram a França a partir da Espanha e do Reno. Em março de 1814, os aliados da Inglaterra tomaram Paris. Napoleão foi destituído pelo Senado francês, abdicando em favor de seu filho, Napoleão II. Mas os aliados não aceitaram isso. E Luís XVIII assumiu o trono da França, restaurando a dinastia Bourbon. Napoleão foi enviado para a ilha de Elba, onde permaneceu exilado. Napoleão Bonaparte morreu em 5 de maio do ano de 1821.